Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar um possível cessar-fogo no genocídio de Israel contra o Hamas, atualizações no encontro dos líderes europeus com o Zelensky e o Trump nos Estados Unidos. Vou falar da Ultrafarma, Flávio Dino, Putin ligou pro Lula e falarei de Zema e Jair Bolsonaro sendo auxiliado por empresas na eleição de 22. Tá bom? Esses são os assuntos de hoje. Vem comigo. Vamos começar pelo Flávio Dino. Dino mira sanções amorais e decide que leis estrangeiras têm de ser homologadas no país. Reportagem do César Feitosa da Folha. O ministro Flávio Dino do STF decidiu hoje que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros precisam ser homologadas no Brasil para ter eficácia. A decisão busca blindar o ministro Alexandre de Moraes do impacto da lei Magnitsky. Dino diz que leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares não produzem efeitos em relação a pessoas naturais por atos em território brasileiro, relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados, depositados ou guardados e empresas que aqui atuem. A decisão foi enviada para o Banco Central, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Banco, a CNF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, e a CNSEG, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Mandou para os bancos brasileiros. Isso aqui que o Flávio Dino está fazendo é o óbvio. Fala, escuta, essa lei aí é lá. Ela vale lá nos Estados Unidos. Aqui o negócio é outro. Ele não está protegendo o Xandão, ele está protegendo a soberania nacional. Nós temos as nossas leis e elas precisam ser respeitadas. Os Estados Unidos têm as leis deles e elas precisam ser respeitadas lá. Lá nos Estados Unidos. As leis brasileiras são respeitadas aqui no Brasil. As leis estadunidenses vão ser respeitadas onde? Exatamente, lá nos Estados Unidos. É simples, é isso que o Flávio Dino fez, tá bom? Agora, olha essa daqui. Isso aí saiu no Fantástico ontem, tá? Ó. Delator afirma que a Ultrafarma sonegava 60% das vendas em esquema bilionário. Você ouviu a palavra governador de São Paulo, o nome do Tarcísio. Agora você imagina se o governador de São Paulo fosse o Haddad. Ou qualquer um da esquerda. A quizumba que estaria rolando agora na grande mídia. Mas não, o Tarcisinho é o escolhido dessa galera como o novo Bolsonaro. Só que um Bolsonaro moderado, só que ele de moderado não tem nada. Mas vamos aqui a matéria. Ó. O antigo dono da rede de farmácias Farmaconde afirmou em delação ao Ministério Público de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, que a concorrente Ultrafarma sonegava até 60% das suas vendas. As informações são do Fantástico. Aspas aqui pro sujeito aqui da Conde. Até o ano passado, ela, a Ultrafarma, vendia o produto num preço que é inexplicável. E é inexplicável o fisco não ir lá fechá-la também. Porque nós, mesmo sonegando, e eu sonegava 10% do que eu vendia, eles sonegavam 60% do que vendia e estava na cara que a sonegação lá era e é até hoje muito grande. Então é o sujo falando do mal lavado, né? As investigações do Ministério Público de São Paulo apontam Arthur Gomes da Silva Neto, auditor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, como chefe do esquema. Ele orientava a empresa sobre como pedir restituição de créditos de ICMS, acelerava processos e até aprovava solicitações que ele próprio ajudava a montar. E você não ouve um pio sobre o nome do Tarcísio de Freitas. Em troca, ele cobrava até 40% de comissão e prometia risco zero de fiscalização.
Apesar de receber salário de 33 mil reais, o sujeito, como servidor, atuava como consultor tributário. Os caras pagaram 25 milhões de reais para sair da cadeia. Ele e o cara da Fast Shop. Tá bom para vocês ou não? 25 milhões de reais cada um. Matéria tá aqui na descrição do vídeo, quem quiser ler completinha. Leia, tá bom? Leia, leia, leia. Meu, é um absurdo, não? Essa daqui é de lascar, tá? Presta atenção nessa matéria da Folha, hein? Da Folha. Da Folha. Empresas ajudaram Bolsonaro com ameaças, pernil e voto de cabresto na eleição. Matéria do Rogério Gentili da Folha. Ameaças de demissão, promessas de folga e até mesmo distribuição de pernil. Levantamento feito pela Folha na Justiça do Trabalho mostra que empresas de vários estados brasileiros já foram condenadas por ajudar Jair Bolsonaro na eleição de 22, tentando influenciar e manipular o voto de seus funcionários e colaboradores. Isso lembra o voto de cabresto, né? Imposto pelos coronéis na República Velha, ali de 1889 até 1930. Isso aí é assédio eleitoral, tá? E ele motivou na última eleição presidencial uma série de ações judiciais. Cara, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Em Minas Gerais, a Agronel Limitada foi punida por ter, de acordo com o desembargador Marcelo Pertence, buscado influenciar e manipular o direito de escolha política dos empregados. A empresa colou adesivos com o nome do Bozo nas mesas e computadores dos funcionários e promoveu palestras sobre o então presidente. O diretor ainda falou que, se o PT vencesse a eleição, a empresa seria prejudicada e os funcionários demitidos. Condenada a pagar 10 mil a uma funcionária, a Agronel recorreu. Declarou à justiça que nunca coagiu, intimidou ou influenciou o voto de seus colaboradores e que jamais obrigou seus funcionários e tarará. Na Rádio Doc de São Paulo, um representante da empresa, de acordo com a ação judicial, disse que os funcionários sofreriam as consequências se não votassem em Bolsonaro. Na Sada Bioenergia e Agricultura, também de Minas, um motorista com 12 anos de empresa foi demitido aos 64 anos por ter se recusado a usar um adesivo do Bozo. Ele afirmou ao encarregado que distribuía o material de campanha que era eleitor de Lula. No Paraná, a Transbem Transportes foi condenada por ter encaminhado um vídeo aos funcionários pedindo de forma expressa para que votassem em Bolsonaro. Aspas. Se o Lula ganhar, vai ter desemprego. A nossa empresa vai sofrer bastante, afirmou o representante. Na gravação, disse ainda que o motorista que fosse votar em Bolsonaro receberia um auxílio para poder retornar para suas cidades no dia da eleição. No Espírito Santo, a Febracis foi condenada a pagar uma indenização de 10 mil por tentar coagir uma auxiliar administrativa a votar no Bolsonaro. A pressão foi aumentando com a aproximação do segundo turno. A empresa dizia que a eleição era uma guerra espiritual. Bolsonaro seria o enviado de Deus e Lula o diabo. Meu Deus do céu, cara. Promessa de pernil para quem votasse em Bolsonaro. O frigorífico Cerradão, de Betim, também várias de Minas Gerais aqui, hein? Segundo uma ação aberta por uma Mega Ref, profissional que faz o abate de animais, distribuiu camisetas amarelas para os trabalhadores com menção ao slogan de Bolsonaro e prometeu conceder uma peça de pernil a quem comprovasse ter votado no então presidente. Cara, que absurdo isso aqui, hein? E o que eu acho fantástico, tem mais exemplos aqui na matéria, tá na descrição do vídeo, tá? É que o Bolsonaro, presidente da República, foi o primeiro a não conseguir se reeleger, mesmo com essas papagaiadas. Ele perdeu em Minas. Tamanha incompetência desse sujeito abjeto. Ele perdeu em Minas pro Lula. Mesmo com tudo isso, mesmo com a Polícia Rodoviária Federal fazendo bloqueios para impedir eleitores do Lula de irem votar, mesmo com esse bando de patifaria aqui, o povo prometendo pernil para quem votasse no Bolsonaro,
Mesmo assim, ele perdeu a eleição. Isso mostra quão incompetente esse sujeito era. E o que está acontecendo? A estrume direita tá brigando. O Zema lançou a pré-candidatura sábado. Falou um monte de abobrinha. Mas um monte. É um absurdo. Eu vou falar aqui. Presta atenção. Ele escolheu ele é governador de Minas, mas ele fez o anúncio da pré-candidatura dele em São Paulo. Ele se apresentou como uma espécie de coach predestinado a liderar a direita em 2026. Ele quer o lugar do Bolsonaro e ele fala determinados absurdos que você consegue tranquilamente imaginar o Bolsonaro falando. Porque às vezes a gente acha, o cara tá louco, comendo banana com casca, o que ele falou dos moradores de rua, que eles são igual carro, que carro quando é velho tá lá atrapalhando, você vai lá e guincha, e que devia fazer a mesma coisa com os moradores de rua. Tem a matéria aqui, tá na descrição do vídeo, eu vou falar dela daqui a pouco, tá? Ele tava lá, quem tava lá? O Deltan tava lá. Um bando de... Você vê quem foi. Você vê quem estava presente, aí você vê o nível do negócio. Cadê aqui, ó? Foi na zona sul da cidade de São Paulo. Cadê? Aqui, ó. Compareceram ao evento do Partido Novo, que é o Partido do Zema. O presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, os deputados federais, Marcel Van Hatten, que estava sentado lá na cadeira do Hugo Mota, naquele motim ridículo, Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente, o vai passar boiada, o ministro do meio ambiente do Bolsonaro, que tirou uma foto na frente de um monte de árvore cortada, o da boiada, esse mesmo. Quem mais? Adriana Ventura, Luiz Lima e Gilson Marques e o senador da República, o Girão. Também estiveram presentes o vice-governador de Minas, o Matheus Simões, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, Rogério Greco, secretário de Segurança de Minas Gerais, e o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Essa era a galera que estava presente no anúncio da pré-candidatura do Zema. Tá? Ele tentou vender a imagem de gestor eficiente que reconstruiu Minas. Minas teve aquele acidente de Mariana. O governo federal deu uma grana para ajudar a reconstruir a situação lá. Ele botou o salário da galera em dia com esse dinheiro, por isso que foi reeleito esse feliz aqui. Ele disse que pagou os salários em dia e atraiu um caminhão de recursos e negócios privados. Os números que não apareceram nos telões contam outra história. A dívida estadual, incluindo débitos com a União, cresceu 51% sob a gestão dele. Saltou de 124,7 bilhões para 188,7 bilhões de reais. Nas estradas, a mesma coisa. Minas convive com buracos e pedágios elevados. Quem mora em Minas aí pode até deixar nos comentários. Enquanto uma obra de 40 milhões de reais recuperou justamente a rodovia que faz o quê? Dá acesso ao rancho da família Zema na divisa com São Paulo. Ele aumentou o próprio salário em 300%. Passou para 41,8 mil reais. Tem mais coisas que ele fez. Ele fez um monte de absurdo lá. Aqui, ó. Aumentou o próprio salário em 300%. Subiu em quase 300% as taxas de cartório. Aumentou o ICMS sobre combustíveis, celulares, itens essenciais, ICMS, que é o que tá dando rolo aí no negócio da Ultrafarma aqui em São Paulo. Talvez se investigar esse negócio de ICMS aí em Minas, ache umas coisinhas, hein? E eu coloquei a matéria aqui também quando ele fala dos moradores de rua. Aspas para ele. Quando você para um carro em um lugar proibido, ele é removido, guinchado. Agora fica morador de rua, às vezes, na porta da casa de uma idosa, atrapalhando ela a entrar em casa, fazendo sujeira, colocando a vida dela, de certa maneira, em exposição. É um problema em São Paulo, Belo Horizonte e em outras cidades. Sim, é um problema. Mas essas pessoas precisam de acolhimento. Não de fazer igual fazem aqui em São Paulo, direto. Aqui eu falo da cidade que eu conheço mais. Que pegam os pertences, as poucas coisas que essas pessoas têm, lá o papelão, um colchão, um cobertor, recolhe tudo, leva embora. Às vezes
jato d'água nos moradores de rua. Então, assim, o Zema quer o lugar do Bolsonaro. Inclusive nos absurdos. Porque não vamos nos esquecer, o número mágico de 30% de aloprados no Brasil que se alinham com o discurso do Bolsonaro. É isso que o Zema quer. E é por isso que o Carluxo chamou todo mundo de rato oportunista. Porque tá todo mundo já enterrando o pai dele, falando, já era, o Bolsonaro já era. Então tá, o Caiado já falou lá que vai ser candidato, agora é o Zema, o Tarcísio não admite, mas tá lá igual um urubu, só sobrevoando a carniça. E tem o Ratinho Júnior, que tem o pai dele, que tem uma rede enorme de emissoras de rádio e televisão. Então o Ratinho Júnior, sim, me assusta e me preocupa. Mas vamos agora falar do mundo. Putin foi pro Alasca se encontrar com o Trump no fim de semana, na sexta. Para quem que o Putin ligou? Putin ligou pro Lula para falar sobre a reunião com o Trump. O presidente Lula e o líder da Rússia, Vladimir Putin, conversaram por telefone hoje. O Putin ligou pro Lula. De acordo com o Palácio do Planalto, Putin teria compartilhado com o brasileiro informações sobre a reunião que teve sexta-feira, dia 25, com o Trump a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Aqui tá dia 25, tá errado na matéria, tá? Sexta-feira, dia 15. Uma nota do governo diz que após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China. O Planalto ainda disse que a ligação durou cerca de 30 minutos. E ao final, o governo russo considerou a conversa positiva. O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações. E aí a gente vai falar do acordo. Há mais de 3 anos se iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Que segue se arrastando. Trump e Putin se encontraram no Alasca semana passada para tratar de um possível fim do conflito. O encontro terminou sem um acordo, mas tá rolando agora. Um encontro lá nos Estados Unidos também com líderes europeus. Olha aqui, ó. Trump diz acreditar em desfecho para a guerra na Ucrânia, mas Zelensky e Europa querem garantia de segurança da Rússia. Enquanto o presidente dos Estados Unidos mostrou otimismo para o fim da guerra, o presidente ucraniano e líderes europeus manifestam ceticismo. Eles querem uma garantia de que a Rússia não volte futuramente a invadir a Ucrânia. A matéria aqui está no G1, tá? Está aqui na descrição do vídeo. Trump, Zelensky e 7 líderes europeus se reuniram hoje na Casa Branca para discutir uma possível solução para a guerra. O encontro só se deu 3 dias depois de Trump e Putin se reunirem no Alasca. Quem estava no encontro de hoje? O Macron, presidente da França, o Starmer, premier do Reino Unido, a Keir Starmer, o Merz, chanceler da Alemanha, a Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, o Mark Rutte, chefe da OTAN, a Giorgia Meloni, premier da Itália, e o Alexander Stubb, presidente da Finlândia. Aspas aqui pro Trump. Tivemos um dia de muito sucesso até o momento. Segundo Trump, após aparar as arestas com os aliados europeus e voltar a consultar Putin, em 1 ou 2 semanas vamos saber se vamos conseguir ou não resolver os combates terríveis. Ele falou ainda buscar o quanto antes uma reunião trilateral com o Zelensky, o Putin e ele. Cara, ele age como se fosse o imperador do mundo mesmo, né? Aspas aqui pro Laranjão de Topete. Vamos ter uma ligação telefônica com o Putin logo após essas reuniões de hoje e talvez tenhamos ou não uma reunião trilateral. Putin está esperando minha ligação quando terminarmos essa reunião. Há uma chance razoável de que essa negociação avance. Se tudo funcionar bem hoje, teremos uma reunião trilateral, afirmou o Laranjão de Topete. Trump disse a Zelensky que os Estados Unidos estão prontos para prover garantias de segurança à Ucrânia e que a Rússia concorda com isso. Segundo os Estados Unidos, Putin concordou que em um eventual acordo de cessar-fogo, os Estados Unidos e aliados europeus poderiam proteger a Ucrânia em um formato parecido com o artigo 5 da OTAN, que prevê defesa mútua em caso de ataque. Os líderes europeus, no entanto, pediram a Trump por maiores garantias de segurança contra novos ataques da Rússia após um eventual acordo de cessar-fogo, e que a segurança da Ucrânia é fundamental para a Europa inteira. Eles não estão nem aí para a Ucrânia. O medo deles é a Rússia entrar por ali na Europa.
tá? E a Rússia pediu lá as coisas dela e vamos ver o que vai acontecer. Especula-se que Moscou apresentou uma proposta de paz que incluiria o fim dos combates em troca do reconhecimento de territórios ocupados da Ucrânia, sobretudo a Crimeia, como pertencentes à Rússia. Tá? Aqui na matéria tem. E para terminar, uma outra matéria aqui de hoje. Hamas concorda com proposta de cessar-fogo. Só que já teve um monte de proposta de cessar-fogo, aí depois a porcaria de Israel, que teve um protesto gigante de israelenses lá em Israel contra o genocídio do Netanyahu, pedindo o fim desse extermínio do povo palestino nesse fim de semana. Procurem as imagens. Foi lotado, muita gente contra o genocídio do Netanyahu, mas vamos à notícia aqui, ó. O Hamas aceitou a proposta de cessar-fogo na guerra com Israel, apresentada pelos mediadores do Egito e do Catar hoje. A notícia, dada em primeira mão por agências de notícias internacionais, foi confirmada no Facebook por Bassem Naim, alto funcionário do grupo terrorista. O movimento deu sua aprovação à nova proposta apresentada pelos mediadores. De acordo com uma fonte oficial egípcia ouvida pela Reuters, a proposta inclui uma suspensão das operações militares na faixa de Gaza por 60 dias e é vista como um caminho para chegar a um acordo abrangente para encerrar a guerra. Não é guerra! Não é guerra! Para chegar ao fim do genocídio de quase 2 anos. O período de trégua... Não é... Puta merda. O período de parar com o genocídio envolve a libertação de metade dos reféns israelenses mantidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinos, afirmou a fonte. Outra fonte disse a Reuters que a proposta é quase idêntica a uma apresentada anteriormente pelo enviado especial dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, que Israel havia aceitado. Estou falando, esse infeliz do Netanyahu, ele já aceitou um monte de propostas de cessar-fogo. Só que ele não pode parar com essas guerras, porque se ele parar com essas guerras, ele vai preso lá dentro. Porque ele é um corrupto, sem vergonha, um bandido. E ele precisa que a guerra, que as guerras, né? Porque isso aí que ele faz na Palestina não é guerra, o genocídio. Mas ele ataca lá a Síria, a Líbia, o escambau, o Irã, ele ataca todo mundo. Então ele precisa que isso continue para que eles não investiguem ele. Porque quando esse genocídio e as outras batalhas que ele está enfiando em Israel pararem, acabarem, ele vai ser preso. E ele sabe disso. E a gente sabe também, tá bom? Então a matéria tá tudo aqui na descrição do vídeo. Leiam muito para vocês não serem enganados. Leiam as matérias, tá bom? Assistiu até aqui? Curtiu? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Envie para os amigos, vamos aumentar essa rede. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã.